Eu atendia uma igreja na cidade de São Leopoldo, na feitoria Coab Parada 3, quando um dia retornando do mercado, eu havia ido até o mercado, não me recordo se era para buscar pão, o que era, mas era num dia na hora da tarde. E quando eu estava retornando, em frente à igreja estava estacionada uma Kombi. E eu percebi que o motorista era um homem, ao seu lado estava uma mulher, e um falava com o outro, a mulher falava com ele falava com ela, e eles olhavam para mim. E eu fiquei até um pouco preocupado de momento. Eu pensei, será que seria um assalto? Mas dificilmente um casal costuma realizar assalto, não que seja impossível. Mas vendo eles falando ali, eu fui passando. Então, de repente, a mulher botou a cabeça para fora da janela da Kombi e ela disse assim: paz do Senhor, irmão. E eu disse: paz do Senhor. E ela disse: você não esteve pregando alguma vez na cidade de Novo Hamburgo, na Santo Afonso, nesse mesmo ministério da igreja aqui? Eu disse: olha, estive algumas vezes lá, sim. E ela disse: ah, então foi você mesmo. Eu estava falando pro meu marido que eu imaginava que tinha sido você, mas não tinha certeza. Eu disse: fale. No momento eu não conseguia lembrar dela. Ela começou a contar a história, então. Ela me disse, então, que há um tempo antes ela havia estado com câncer no seu útero, nos ovários e também nas trompas. E o que aconteceu? Ela teve, então, que fazer uma cirurgia para retirar tudo, para que o câncer fosse, então, extirpado, retirado do corpo dela. Só que naqueles dias, alguns dias depois da sua cirurgia, ela estava na sua casa, havia sido falado para ela, eu não sei como, se um anúncio na rua, se alguém convidou ela, mas ela ficou sabendo que haveria uma campanha na igreja. E então, ela queria ir até a igreja. Por quê? Porque ela era casada há pouco tempo e ela não tinha filhos. E ela sabia que, infelizmente, desta forma, não teria como ela ter filho, mas ela acreditava que Deus era poderoso para fazer um milagre. No entanto, ela estava com a sua mãe e com seu esposo, e eles disseram: olha, você fez a cirurgia, você tem pontos, você não pode estar saindo à noite, tá caminhando daqui até lá. Ficava 1, 2 quadras da congregação, mais ou menos. E ela então ficou ali na sala, mas de repente o marido foi ao banheiro, a mãe dela foi até a cozinha e ela fugiu de casa e foi até a congregação. Eu vi quando ela chegou no culto, e ela, quando começou a contar, eu comecei a me recordar da situação. Ela estava sentada, então, quando o Espírito de Deus me revelou a ela e chamei ela até a frente. Quando chamei ela à frente, falei aquilo que Deus havia mostrado, que aonde deveria estar o útero, os ovários e as trompas, havia um câncer, mas que Deus ele queria dar tudo novo para ela. E perguntei se ela cria. Eu não conhecia a história dela, não sabia, somente estava falando o que Deus havia me falado. Então ela passou à frente, eu comecei a orar por ela. E ela me disse que no momento em que eu estava orando, ela sentiu que uma mão passava sobre a barriga dela, acariciava a barriga dela. E ela disse que com os olhos fechados ela pensou: esse pastor aí é um sem vergonha, tá colocando a mão em mim. E então ela abriu os olhos, e quando ela abriu os olhos, ela viu que a minha mão estava sobre a cabeça dela, não estava nem encostando nela. Mas ela ainda sentia aquela mão passando na barriga dela. E então, terminou o culto, ela derramou suas lágrimas, foi para casa, eu não havia mais visto ela, vi naquele dia. E me alegrei quando ela foi contando o testemunho. Ela disse que retornando para casa, falaram para ela por que ela foi, por que ela não ficou em casa, por que ela fugiu. Daí ela contou o que havia acontecido no culto. Alguns dias depois, ela tinha que retornar até o médico, porque no pós-operatório, principalmente, depois de se retirar um câncer, é necessário se examinar para ver se não ficou nenhuma raiz, se não ficou alguma parte que possa reiniciar aquele câncer. Então, ela foi fazer um novo exame. E quando estava fazendo o exame, eles disseram para ela que possivelmente ela não houvesse feito nenhuma cirurgia. E ela disse: não, eu fiz, eu tenho os pontos aqui, você pode ver. Eu tinha o câncer, ela mostrou os exames anteriores e foi feito, foi retirado tudo. E eles disseram: mas é impossível isso acontecer então, porque você tem útero, você tem ovários e você tem trompas. Oh, glória a Deus! E quando ela me contou, eu comecei a me alegrar. E também pude derramar minhas lágrimas
porque eu vi que Deus é poderoso. Ela disse que logo depois daquilo, ela então engravidou, teve um filho e contando para mim a grande vitória, porque ela queria muito ter um filho e achou que não ia conseguir, mas Deus assim fez na vida dela. Não existe impossível para Deus. Você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa buscar. Você precisa crer no milagre, porque Ele faz. Ele fez no passado. Ele continua fazendo. E vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Quando então nós vamos estar num lugar onde não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá motivos mais para chorar. Estaremos sempre na presença de Deus, vivendo eternamente com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.